Shalom, shalom, a paz do Senhor, irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, vamos fazer uma oração. Deus da paz, Deus Todo-Poderoso, Senhor, por favor, entrego tudo nas suas mãos. Que eu diminua, Senhor, que o Senhor, meu Deus, cresça em mim. Meu Deus, que seja apenas a tua verdade, a tua palavra. Que não haja nada fora disso, Pai. Meu Deus, que possa abrir o nosso discernimento, entendimento, para que possamos compreender essa palavra e seguir das Escrituras Sagradas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, venho para fazer a pregação às etapas do processo de salvação para a santificação, que é uma mensagem muito crucial, mas vai lhes levar vamos ter que ter vários vídeos, porque eu apenas, não sei, ainda estou a verificar, mas estou a produzir apenas vídeos de 15 minutos, porque também não quero que as pessoas sejam vídeos muito longos, tem que ser 15 minutos, e à medida que puderem ver, vão vendo um por um. Eu vou separar as mensagens para podermos então entrar no estudo. Mas eu conto com vossas críticas, conto com o vosso parecer, as vossas ideias, tudo o que é necessário, no rodapé, lá embaixo, no YouTube, no Facebook, onde der, coloquem. Porque eu não sou dono da verdade, e já disse, não quero ser dono da verdade, porque existe um dono da verdade, é o Senhor. Mas nós apenas temos essa responsabilidade de trazer a palavra para que os irmãos possam julgar essa palavra e através das Escrituras Sagradas. Amém? Então, vamos começar essa sequência, que é importante essa palavra que eu quero trazer, que vamos fazer esse estudo juntos, para que possamos então crescer espiritualmente e maturidade. Amém? O que eu também queria me referir? Eu sei que algumas pessoas, por conta disso, eu não vou falar até sobre isso, porque hoje vou pregar uma palavra direita. Muitas pessoas têm dito, não, mas por que o pastor se opõe aos outros pastores? Mas ele é mesmo servo de Deus. Quer dizer, isso é assim, é a maturidade que o irmão ou a irmã possui, é que lhe faz fazer esse tipo de análise. Porque se a irmã ou o irmão que está do outro lado lê verdadeiramente a Bíblia Sagrada, vai entender. Por quê? Porque o pastor não é nenhum louco. Eu passei por vários movimentos e conheço. E eu estou hoje aqui, eu não estou aqui a formar igreja. Não estou a formar igreja. Eu estou apenas a cumprir uma missão, levar a palavra de Deus. Então cabe a cada um de vocês analisar esta palavra que eu estou a trazer. Amém? Cabe a cada um analisar essa palavra que eu estou a trazer. Amém? Então, só para terminar, é verdade, eu queria falar do aspecto que eu não terminei no vídeo passado, que é com relação existem igrejas que são de Cristo, mas elas estão a praticar heresias. Existem igrejas que começaram com Cristo e se apostataram, entende? Então essa é a diferença que nós temos que ver. Então, as igrejas que são de Cristo se apostataram são aquelas que se desviaram da verdade, mas existem igrejas que já não foram fundadas com bases em Cristo, e são elas bem conhecidas. Os pilares desta igreja já não são de Cristo. Como nós vamos identificar? Três aspectos importantes que eu quero trazer. É preciso vermos que a igreja tem que ser centrada, a sua doutrina tem que estar na fé em Jesus Cristo como Salvador único, insubstituível. Amém? Jesus Cristo, Salvador único, insubstituível. A salvação somente pela fé em Jesus Cristo, que foi que Jesus nos trouxe pela cruz e o sangue derramado, e a revelação da pessoa de Jesus Cristo. São três aspectos. Então cada um analisa da sua maneira. Se eu puder, se pela graça de Deus permitir falar sobre isso, vou falar. Então é que nós vamos entender quando é que uma igreja está apostatada, uma igreja está a praticar apenas heresia. Por quê? Porque existe um campo que nós podemos... Existem irmãos que apenas... Eu, o pastor, cometo erros doutrinais, erros de ensinamento, que são essas coisas não nos afastam de sermos irmãos. Não nos afasta de estarmos no caminho, porque por isso é que eu peço que as pessoas realmente apresentem crítica. Só que uma maioria de nós, de pastores, não gostamos de ser criticados. Tudo que falamos é a verdade e era toda, mas depois você se reparar bem, se você acompanha um pastor, ele com o tempo muda. Então por que ele não diz que no passado tinha cometido o erro quando ele falou aquilo, que agora hoje ele tem uma revelação diferente? Está entendendo? Aí está o problema. Então é permitido sim que a gente faça crítica, é permitido que a gente expõe os apóstatas, todos aqueles que têm praticado as coisas que não têm nada a ver, porque para despertarmos as ovelhas de Cristo, porque é a trombeta que nós tocamos para as ovelhas de Cristo. Amém? Então, acredito que esse capítulo está selado.
e é aquilo que eu estava a dizer, é a forma apenas de análise de cada pessoa, é o nível espiritual de cada pessoa que vai dizer, não, que o pastor só fala dos outros. Não, eu não venho aqui para falar só das flores, não, eu venho pregar a palavra de Deus. Então, no entanto, vamos entrar para a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Então, vamos lá. Eu queria primeiro fazer uma introdução. O que são, afinal de contas, etapas no processo de salvação para a santificação? Bem, primeiro temos que definir que etapas são passos, estágios, fases de um processo. Ok? As etapas são passos, estágios, fases de um processo. E o que é um processo? Processos são conjunto sequencial de ações com objetivo comum. Quer dizer, tudo que está a ser feito para um objetivo. É como subir umas escadas, o objetivo de é atingir o primeiro andar. Todos esse esforço de subir as escadas, a mão segurar o corrimão, todos os objetivos é chegar no primeiro andar, por exemplo. Amém? Só para entender. Então vimos que aqui a salvação ou salvar significa a libertação de um estado ou condição indesejável, tirar ou livrar do perigo, da ruína, conservar, guardar, poupar, preservar, separar. Assim é a definição de salvação ou salvar. Ok? Então, santificação, o que é? Santificação é um processo de consagração, aperfeiçoamento gradual, contínuo e progressivo do ser humano. É obter o caráter divino, completo afastamento do mundo e do pecado para alcançar a perfeição, ser semelhante a Jesus Cristo em santidade, justiça e retidão. Amém? Quer dizer que nós, se vamos entender isso, o tema em si significa que passos ou fases de um conjunto sequencial de ações com o objetivo de se manter liberto da condição anterior, preservado, separado do mundo e do pecado. Esta é a definição da salvação. Tudo que aqui vamos falar tem a ver com isso. Então, vamos lá começar. Quando se diz salvar, salvar quer dizer separado. Deus te separou do mundo. Amém? Deus te separou do mundo e te trouxe a Cristo. Porque Jesus Cristo, quando veio, ele disse que é chegado, arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Quem é o reino do céu e qual é o reino do céu? O reino do céu foi estabelecido por Jesus Cristo entre nós humanos, mas ele próprio é o reino. Aleluia. Porque ele diz que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Fizemos o corpo de Cristo. Então Deus nos separa do sistema do mundo, aleluia. Ele nos separa do sistema do mundo e nos traz na presença do Senhor, aleluia. Ele nos traz na presença do Senhor, nos coloca no centro das atenções de todas as coisas. Ele nos guarda, nos preserva. Para quê? Qual é o objetivo de Deus ter nos separado? Quando nós vamos a uma igreja, entregamos a nossa vida a Cristo, dissemos que aceitamos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, fazemos essa confissão sinceramente, Deus nos separa, nos coloca dentro do sheepfold, quer dizer, dentro do aprisco das ovelhas de Deus, não é verdade? Se nós estamos nesse aprisco, qual é o objetivo de nos colocar nesse aprisco? E se fosse só para nos separar, Jesus já teria vindo nos levar. Mas por que se Jesus nos separa, nos coloca dentro do aprisco? Para quê? Qual é o objetivo? O objetivo é Jesus nos preparar, nos moldar para que atinjamos a medida de Cristo, a medida da estatura de Cristo, para entrarmos no seu reino. O tempo que nós estamos aqui na terra é para sermos aperfeiçoados na palavra, no conhecimento, na revelação, nas obras, nas ações, para podermos entrar, para sermos cidadãos perfeitos do céu, porque ele trouxe o reino para aqui para baixo, para nós sermos aperfeiçoados aqui embaixo, nos ensinou os princípios do reino, para depois levar-nos com ele. Aleluia? Então, como pastor, como eu tenho dito, nós somos conservo de toda a igreja. Apenas Jesus, ao sair, nos comissionou grupos de irmãos para que nós tomássemos conta enquanto ele se ausentou para depois regressar, para vir buscar a igreja. Então ele vai cobrar a responsabilidade a cada um de nós daquelas ovelhas qual ele nos entregou. Então, este é o significado de salvação. Então, o salvos uma vez e salvo para sempre não existe. É uma heresia.
Você não é por facto de ir à igreja e você continuar a rejeitar Jesus, continuar a rejeitar a palavra, continuar a não ser praticante da palavra, que você vai entrar no reino dos céus. Se não tem empregado isso para si, isto é uma mentira, é uma heresia. Porque o facto é, você foi separado e essa separação foi feita para seres aperfeiçoado. Agora, eu vou lhe apresentar uma alegoria daquilo que é, ou do que foi no passado, que está no Velho Testamento, para nós entendermos o que é que Jesus quer fazer. O exemplo que nós temos, a alegoria que podemos apresentar, é os filhos de Israel no Egito. Ok? Amém? Os filhos de Israel no Egito estavam sob a escravidão. Escravidão. Quem estava a submeter aquele povo à escravidão? Faraó. Faraó representava o quê? Satanás. Os filhos de Israel representavam o quê? O povo de Deus. Amém? Os soldados de Faraó que oprimiam o povo representavam os demônios, que aprisionavam, maltratavam, faziam de tudo contra aquele povo. Mas, no entanto, Deus mandou quem? Levantou Moisés. Moisés veio representando alegoricamente como o Messias. Entrou para aquele povo, tentaram lhe rejeitar, mas ele depois foi aceito por algum e saiu, levou esse povo para fora. Agora, vê uma coisa. Como é que o evangelho da prosperidade não tem lugar? O objetivo de Deus era aquele povo para entrar para a terra prometida, para dar o que é o melhor. E a terra prometida representava nada mais, nada menos do que o reino que o Senhor quer dar àquele povo. Mas para esse povo merecer aquele reino, eles precisavam de ser moldados. Agora, quando Moisés foi buscar o povo merecia um resgate? Não, era um povo murmurador, era um povo que não mudou de coração, era um povo distratador, era um povo pecador. Mas Moisés foi buscar mesmo assim, porque Deus começou que tinha que tirar aquele povo. Então ele tirou. E vê uma coisa, o favor de Deus, ao tirar aquele povo, como eles é um povo separado dele, o favor de Deus operava sobre aquele povo. Andou no deserto com ele, que é essa caminhada que nós temos agora. Nós estamos num deserto. E ele disse que nós teremos aflições. Por isso ninguém pode te enganar que você, porque está dentro, entrou na igreja, agora já não vais ficar doente. Já não é, queremos a doença? Não, mas há uma coisa que nós temos que ter consciência. Deus não perdeu o controle sobre o mundo. Deus continua a ser o Deus eterno. Ele continua a ser o Deus onipotente, o Deus onisciente, onipresente. Ele continua a dominar, a soberania de Deus domina sobre tudo. Então, mas Satanás está sobre a soberania de Deus. Ele não tem soberania. Satanás continua a ser a criatura que faz o mal. Mas Deus Deus não deu autoridade a Satanás a fazer o que ele bem querer. Ele até pode fazer, mas existem coisas que só lá, nem eu, pastor, tenho como te explicar. Porque eu só espero que naquele dia teremos muita maravilha, muito mistério a ser desvendado para saber. Mas agora, o que é que vai me dizer? Não, pastor, então, mas como é que as pessoas ficam doentes? Assim vão me dizer, não, as pessoas podem ficar doentes. Recorda-se uma coisa, apóstolo Paulo teve doente, apóstolo Paulo teve, aliás, Timóteo estava doente. Quando ele diz que o Timóteo beberam vinho. O próprio apóstolo Paulo diz que tinha um espinho no seu corpo. Agora vamos dizer, ele orou a Deus para pedir para ele tirar? Sim, ele orava para a pessoa, porque o crédito da cura e de outras coisas, que não estamos aqui a desvendar que o milagre existe, mas uma coisa é certa, o crédito a tudo isso é de Jesus. É Ele que faz quando Ele bem quer e acha que deve fazer. São coisas que nós não temos domínio, mas o homem quer ter domínio sobre essas coisas. Por isso ficam a acusar o irmão que não está curado, porque não tem fé, porque isso não existe. Aleluia. Então, este povo que foi tirado do Egito, eles foram caminhando do deserto para a terra prometida. Vê o que havia? Havia uma nuvem, uma coluna de fogo de noite e uma nuvem que lhes protegia de dia. As sandálias dos seus pés não se consumiram, não gastaram. A roupa, as vestes do seu corpo também não. O gado reproduziu. Eles, em outras palavras, tiveram mais filhos, o povo multiplicou-se, eles prosperaram. Mas prosperaram por quê? Porque eles oravam, pediam a Deus, ou porque eles estavam fazendo. Não, é a vontade de Deus que você esteja bem. Mas à medida que Deus te dá, aceita. E você pode querer, mas agora não lute desenfreadamente por alguma coisa que não é tua, porque você às vezes está fora do propósito. Espere, nem todos nós também seremos ricos. Isso fica bem claro. Amém? Nem todos nós seremos ricos.
Mas o que é que Deus pediu apenas? Que aqueles que têm devem ajudar os que não têm. É isso que a igreja tem que ensinar. A igreja tem que ensinar que os irmãos que têm mais devem aprender a doarem para ajudar os que não têm. Esta é a palavra de Deus. Não é agora dizer aquele irmão que não tem. Não, você também tem que